Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. With me, Teacher Ed. Good morning, Ed. Good morning, Tonya. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Bem, para começar a nossa aula de hoje, nós temos aí uma aula um pouco diferente, né? Yes. Why? I think so, eu acho que sim. Vamos ler as habilidades, Ed? Ok. Ability 17. Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. Pois é, Ed. É tão difícil a gente falar de polissemia na escola, né? Uhum. Uma palavra bem complexa, né? Sim, mas só assusta só. Só assusta. De acordo com o Ed, só assusta. Ok. O que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Nós não vamos usar o caderno do aluno, mas você vai tirar os prints, vai organizar o seu caderno, né? Fundar. Nós vamos precisar do seu notebook, Seu caderno, a pen or a pencil. uma caneta ou um lápis. Muito bem, tá? Eu acho que essa daqui é uma habilidade de recuperação, acho que, se eu não me engano, acho que do primeiro bimestre. Eu não lembro se é do primeiro, não coloquei aqui, mas acho que é isso, tá bom? Depois eu vejo e falo para vocês. E aí, Ed? Hello, Antonia. Hi. Hi. Antonia, I have a question. Can onion? Onion. I am like a onion. It's good. Okay. No bad breath? Okay. It's good too. Okay. I have a good smell. Tem Okay. I'll believe I you. don't understand. Eu não compreendi. I'm like a onions. Agora quem vai me responder isso são vocês. Eu vou dar 2 minutinhos aí no chat para vocês me responderem. Coloca para mim aqui, Marcos, por favor. O primeiro slide. Isso. Have you ever heard this expression? You are like onions. Você já ouviu essa expressão? Você é como cebolas? Então, eu vou te dar 2 minutinhos no chat para você responder em inglês, né? What does it mean? O que isso significa? Tá? Então, usando lá o vocabulário de vocês, eu vou dar 2 minutinhos lá no chat para vocês me responderem essa questão, ok? Go there, have fun. Vai lá, divirta-se. Eu estava acompanhando com o Ed, uma professora escreveu assim, I love onions. Ok. Então, olha só. Bom, Antônia, a maioria respondeu I've never heard the expression, tá? Mas aí teve uma professora que eu acho que entendeu a referência aí. Professora ou professor? Delfinareb. Yes, that Shrek filme, no filme do Shrek. Ok. Então, vocês não aprendem ainda no 7º ano, se eu não me engano, acho que é no final do 8º, não é, Ed? Com a mudança do currículo paulista, eu não me lembro se começa no 8º ano, tá? I'm sorry. Segundo bimestre do 8º ano. Não Tem aula minha ali. Pode assistir.
Era uma pergunta que não tinha como usar um outro tempo verbal a não ser o presente perfeito. Então, por isso que a gente usou, mas eu não vou explicar a estrutura, mas para a gente compreender mesmo o sentido da frase. Então, põe lá para mim, por favor, Marcos. Você já ouviu falar nessa expressão, você é como cebolas? Você poderia responder, I don't know. Eu não sei. I think so. Eu acho que não. Yes, I have. Desculpa, eu traduzi errado. I think so, eu acho que sim. Yes, I have. Sim, já. Ou no, I haven't. Não, ainda não. Né? E teve alguém que respondeu, yes, I have heard, ou I never heard, né? Também a gente não vai se aprofundar nessa estrutura, porque não é o presente perfeito, não está no 7º ano, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? O Marcos vai colocar o próximo PPT depois do vídeo, Marcos, isso. Vocês vão assistir a um videozinho e vocês vão prestar atenção para responder essa questão. Então, o Marcos vai colocar ali a questão para mim, vocês vão fazer as anotações e nós vamos para o vídeo. Depois do vídeo, nós vamos para a interação. In your opinion, na sua opinião, what does the character want para vocês responderem em inglês dentro de todo aquele contexto? O que é essa expressão, né? Você é como cebola, o que ele quer dizer, ok? Go there, vai lá. No. For your information, there's a lot more to onions than people think. Example? Example? Okay, onions are like ogres. They stink? Yes. No. Oh, they make you cry? No. Oh, you leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs. No. Layers. Ogres have layers. Oh, you both have layers. Ah, foi bem legal o videozinho, né, Ed? Yes. O que eles responderam? I love this part. Ó lá. A Ana Júlia respondeu, porque eles são fedidos e sujos. O Júlio respondeu, they make you cry just by looking. A Adriana, a Stephanie e a Maria Luana, na verdade o Leonardo e o Josene responderam because they have layers. Because they have layers. Vamos ver? Eu coletei aí algumas respostas de vocês do chat, vou pedir para o Marcos colocar na tela, tá? Algumas pessoas, algumas não, uma pessoa respondeu, I don't have idea, eu não tenho, não faço ideia, tá? Tá certinho, tá? They don't have feelings. Será que tá no caminho, né? Eles não têm sentimentos. Eles não têm sentimentos. Mas será que eu estou comparando, estou falando realmente dos ogros? Né? A palavra onion está falando realmente, é nesse sentido, né, de que eles não cheiram bem? Tá certo? E outro, we change all the time. Nós mudamos o tempo inteiro. Pode ser que seja, né? E because they have layers, porque eles têm camadas. Mas o que é essa palavra layers?
camadas, ele quer dizer, né? Será que é uma metáfora, Ed? Não, pode ser. Nesse sentido, sim. Né? Deve ser uma metáfora, Sim. isso da camada, né? Por que será que usou a cebola, né? Onion. A palavra cebola, ela pode ser utilizada só como um alimento, né? Será que ela não pode ter sido usada num outro contexto? Pode ter sido. O Marcos vai colocar ali a resposta para a gente na tela e a gente ainda vai debater sobre esse assunto, que é o assunto da nossa aula, ok? Por favor. In your opinion, what does the character want to say with the expression ogros are like onions? Na sua opinião, o que o personagem quer dizer com a expressão ogros são como cebolas? Different personality traits. Características diferentes de personalidade. Então, por exemplo, né? Põe mais uma definição para mim, Marcos. A próxima slide. E a gente discute sobre esse assunto. This short dialogue exchange between the characters is an example of polysemy. Polysemy. Você vai traduzir? Esse diálogo curto mostra nossos personagens num exemplo de polissemia. Because it shows that there can be multiple interpretations. Porque mostra que pode haver múltiplas interpretações To what the characters say. para o que os personagens dizem. Então, ali, a palavra onion está dando múltipla interpretação, né? Tanto é que alguns disseram que cheira mal, porque fede, né? Mas ele está falando dos sentimentos. Não existem pessoas, né? A palavra onion, que a gente não consegue chegar até ela. Então, a gente precisa ir devagar, conversando, né? Até você chegar na raiz da pessoa. Então, ali é o que esqueci o nome do personagem, o burro, né? Né? O que o burro fala para o ogro, né? Que vocês são como cebolas, vocês precisam... Desculpa, o ogro fala para o burro, nós somos como cebola, porque você pode parecer fedido, pode parecer feio, mas você, tirando as camadas, você vai chegar no interior do ogro e ele quis dizer que ele é bonito, né? Yes. Are you like ogros? Yes, I have many layers. Yeah, o Ed have many layers. Okay. He has many layers, ele tem muitas camadas, ok? Então, gente, a gente já entendeu o que é polissemia, né? É uma palavra que a gente pode usar e que ela, usada dentro de um contexto, ela pode ter vários significados. Isso, por que eu estou trabalhando isso? Por causa do dicionário. Às vezes a gente vai trabalhar uma palavra, vocês olham no dicionário, vocês pegam aquela tradução, mas ela depende de um contexto. Ali nós estamos falando dentro de um contexto de uma história. Se fosse dentro do contexto de uma cozinha, nós estaríamos falando de alimentação, né, Ed? Yes. Aqui, dentro daquele contexto da conversa com o burro, o que quis dizer as layers, as camadas da cebola, onion layers? É a pessoa, né, os sentimentos da pessoa. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vou pedir para o Marcos colocar aquela tela que eu escrevi. Marcos, por favor. Aqui, a palavra poly significa muitos, muitos significados. Many. E semi, mini, significado. Então, poly, muitos significados, tá? Então, polissemia é uma palavra, né, que quando a gente uma palavra polissêmica é quando ela tem vários significados, tá certo? Igual a manga, né? Uhum. Por exemplo, no português, manga. O que é manga? A manga fruta ou a manga da blusa? Né? Então, é uma palavra que se escreve igual, mas tem vários significados, ok? Pode voltar para o slide, por favor, Marcos. Agora, nós vamos assistir a um outro vídeo, tá certo? Só que põe o próximo slide para mim, por gentileza, para eu ler para eles. Nós vamos falar, pode pôr lá na tela para eles, Marcos. Thank you, obrigada. What is a homograph? Traduzo? Pode traduzir. O que é um homógrafo? A word or a phrase that means exactly Uma palavra ou frase que significa exatamente or nearly the same ou quase o mesmo has another word or phrase in the same language. com uma outra palavra ou frase na mesma língua. B. Word having a meaning opposite Uma palavra que tenha um significado oposto to that of another word. que outra palavra. C. Word that have same spelling
Palavras que têm a mesma grafia, but can be used in different meanings mas podem ser usadas em diferentes significados and by or pronunciations. e outras pronúncias. Então, vocês vão assistir a esse vídeo e vocês vão tentar descobrir qual é o significado de homógrafo, ok? Então, go there, vai lá. Depois disso, preste bastante atenção. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês acharem aí a definição correta, ok? Bye, bye. See you later. Homographs in English. A homograph is a word that is spelled the same as another word, but has a different meaning or pronunciation. Some examples are quarter, it's a quarter past 12. Quarter, I used a quarter to buy a piece of cake. Right, we shall fight for our rights. Right, he has given the right answer. Bat, I'm afraid of bats. Bat, it's his first time at bat in the major leagues. Fair, they sat on the giant wheel at the fair and enjoyed themselves. Fair, Helen has fair skin and blue eyes. Thank you. Bom, acho que foi fácil, né? Tava bem Yes. fácil, né, Ed? Aí a gente traduziu também, né, Antônia? Isso, nós demos a tradução para facilitar, né? Porque é um assunto que é um pouquinho difícil de entender. Imagina a gente estando distante. Quais foram as respostas, Ed? Antônia, todo mundo respondeu letter C. A Ana Júlia, o Juan, a Denise, a Sheila, a Regiane, a Patrícia, o Leonardo. Nós vamos checar agora as respostas. O Marcos vai colocar ali. O Marcos não, né? O Danilo. O Danilo vai colocar na tela para a gente checar a resposta.
Opa, letter C. Tá, Ok. vocês estão corretos. Letra C. Então, homographs, né? Homógrafos. Words that have same spelling, Palavras que têm a mesma grafia, but can be used in different meanings mas pode ser usada em diferentes significados and or pronunciations. e ou pronúncias. Muito bem. Então, o Marcos vai colocar aqui lá na tela para a gente ver polissemia. Próximo, volta, Marcos. Isso, volta. Mais uma. Isso. O que é homographies? Não, então, ela tem same spelling, a mesma grafia, né? Different meanings, e diferentes significados, diferentes usos. E polissemia. É difícil falar essa palavra. Polissemia. Polissemy. Polissemy, o acento é no O, polissemy. Multiply means, múltiplos significados, tá? Então, quando a gente usa isso, homographies, same spelling, different meanings. Polissemy, multiply meanings. Então, agora, Marcos, passa a próxima tela para mim, por favor. Isso. Eu dei um exemplo de get, que é um dos verbos que a gente tem lá no dicionário. Quando nós estamos dando aula para vocês, aí a gente vai usar o dicionário. Professora, eu não sei o significado de tal palavra. Aí você abre, tá lá na letra G, na letra tal, você abre. Você abre, acho que tem 3 páginas do mesmo verbo, não é? Puxa, aí você pega aquele verbo, você não olhou o contexto, você não olhou a situação que está ali no seu texto, você pega primeiro o significado ali dentro daquela palavrinha que está ali e coloca no seu texto. Aí a professora vai e coloca um xizinho. Nossa, mas eu peguei do dicionário. Tá, mas aquela palavra tem vários significados, né? Ela tem a grafia igual, mas ela tem vários significados. Aí eu trouxe um exemplo para vocês entenderem. O verbo get, ele pode significar obtain, receive, obter, receber. Ele pode significar become, start to be, né? Tornar-se, start, né? Começar. To move ou move from, mover-se. Também tem um sentido de understand, de compreender. Fit ou put something in a place. Gente, eu coloquei só 5 exemplos, mas tinha acho que 2 páginas, né, Ed? Dependendo do dicionário, tem até 5. Né? Então, get tem muitos significados. Então, quando a gente vai colocar uma tradução ou quer um sinônimo, né, uma palavra para não ficar repetitivo, sinônimos são palavras iguais, né, escritas diferentes, mas com o mesmo significado, né, a gente tem que olhar o contexto, tá? Para não colocar no sentido errado, tá certo? Você lembra quando nós demos uma aula e eu pus o exemplo de fair? Uhum. Que era a feira, Fair Geography, feira de geografia? Geography Fair, isso. Isso. Todo mundo colocou a feira que a gente vai comprar frutas e tal. E estava no contexto errado, né? Então, cai nesse exercício aqui, ok? Agora, o Marcos vai passar mais uma lousa para nós. Eu coloquei um exemplozinho de got, né? Tá no passado, né? Que é get, got, tá? Que vocês já aprenderam. Ross' father got a job. Aqui. O pai do Ross, ele pegou um trabalho? A gente fala isso? Ou conseguiu um trabalho? Conseguiu um emprego? trabalho, né? Que outro exemplo? You get 10 points for each correct answer. Você pegou, Você ganha? né? Você ganha 10 pontos, você ganhou ou ganha 10 pontos em cada resposta correta, né? Então, vocês viram, olha o significado disso aqui, ó, nesse contexto. Conseguir, pegar, ganhar, né? You got tickets. He got tickets for the game. Ele o quê? Ele conseguiu? Ele conseguiu. Você viu que é o mesmo verbo, mas em situações diferentes, ele tem vários significados. Então, é nisso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o verbo está ali, ele pode ser igual, mas dentro de cada contexto, ele vai ter uma tradução e um significado diferente. Tá certo? Acho que deu para entender, né, Ed? Yes. Tá? Põe mais um slide para mim, por favor, Marcos. Lá no texto, no videozinho que nós vimos, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o exemplo de quarter. Naquele contexto, no primeiro, it's a quarter past 12. Então, aqui, ó, é meio-dia e 15. Quarter, passou 15 minutos, né, das 12 horas. Vamos colocar aqui o reloginho. Olha que relógio lindo. A Alessandra vai me matar, hein?
Aí aqui ainda tá com o ponteiro errado, hein? Esse quarto aí, sei não, Antônia. Esse quarto aqui tá horrível aqui, ó. Vou fazer um ponteiro menorzinho aqui, tá? Então, olha, 15 minutos, tá? Então, se passaram 15 minutos. A mesmo quarter aqui usado em outro contexto. I used the quarter to buy a piece of cake. Eu usei, até falei pro Ed, tô boa de matemática, né? Se era 25 centavos de $1. I used the quarter to buy a piece of cake. Então, eu usei 25 centavos para comprar um bolo, ou um quarto, né, de $1 para comprar um bolo, tá? Então, são contextos diferentes. Aqui relacionado a horas e aqui relacionado a dinheiro, né? Então, a gente tem que saber a mesma palavra com significados diferentes, ok? Põe um joinha lá no chat, vê se tá tudo em dúvida, se tem alguma dúvida, né, Ed? Porque a gente já tira aí agora a dúvida que nós vamos fazer uns exercícios, ok? Tem alguma dúvida, Ed? Acho que não. Mas só falando, Antônia, aí você também, o quarter, você quis dizer que é uma moeda também? Aí os da quarter pode ser só a moeda? Só a moeda? Do Né? quê? Como assim? Porque, exemplo, eu posso falar, I use da quarter, em vez de falar, eu usei uma moeda de 25 centavos, você pode falar, I use da quarter to buy. Então, por isso que não é o quarter só a questão matemática da coisa. Ah, sim. Isso mesmo, tá? O Ed até deu outro exemplo, que é o quarterback. É isso? Quarterback. É quarterback que fala no jogo de futebol americano. futebol americano? É, eu não entendo muito bem. Eu pensei lá no quarter pounder, no lanche, né? Mas que ele tem um quarto de pound. Ele tem um pound, né? Uma libra tem 427 gramas. Então, quarter pounder, o lanche tem 120 gramas de carne. Nossa, eu pensei que você tinha falado quarterback, que é aquela posição do jogo lá do futebol americano, que eu também não entendo, porque chama quarterback. E back porque ele tá na defesa, né? Tá? Então, eu não entendo bem. Eu sei que back ele tá lá atrás defendendo, tá bom? Tá certo? Então, vamos para os exercícios ali. Nós vamos praticar e vamos verificar se vocês compreenderam. Então, vai ficar aqui na tela, nós não vamos dar a tradução, tá certo? Então, vamos colocar aqui para eles, por favor, Marcos. Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem. Vocês vão pondo as respostas e nós vamos seguindo aí para o próximo slide. Primeiro, é a palavra watch. A primeira, I watch TV every day. My watch is new. Então, eu tenho a imagem A e B. Então, você vai colocar ali na frase, escrevam a frase, qual que você acha que é a letra A e qual que é a letra B. Por exemplo, a primeira, A, pontinhos, I watch TV every night. B, my watch is new, tá? Então, você escreve a letra e a frase, ok? 2 minutes para vocês responderem essa, ok? Go there. Vai lá. Eu ia falar go. Go.
Bom, eu já estava acompanhando, vi que vocês responderam. Quais foram as respostas, Ed? Vamos lá, a grande maioria respondeu B&A. João Gabriel, Orville, Hans, Adriana, Jussiene, e que mais? A Elizabeth, a Karen, a Nalva, o Gabriel. O Marcos vai colocar aqui para mim na tela, né? Vou colocar aqui. Então, dentro desse contexto, gente, ó, TV, né? Nós estamos falando de TV, você já conhece esse vocabulário. Então, eu vou olhar para a imagem. Qual é a imagem que tem aqui? Ó, essa aqui, ó, de TV. Esse vocabulário você já tem. Então, qual é a opção? P. Outra coisa, você tem que usar as estratégias de leitura. My watch is new, né? Qual que sobrou aqui, ó? O que eu vou saber? Watch, que é o relógio de pulso, né? Então, é a letra A. Então, ele é novo. Então, a gente tem que usar o contexto. Se eu estou falando que eu conversando com o Ed e eu falei que eu comprei um relógio, eu fui lá e eu comprei um relógio. Eu tenho que saber em que contexto eu estou falando. Eu não posso falar, eu comprei uma TV e mostrar um relógio para ele, né? Eu tenho que usar a situação para usar o contexto correto, tá certo? Então, a gente tem sempre que olhar o contexto. Quando a gente fala de contexto, contexto é isso aqui, ó. É a conversa, é a imagem, é o desenho, é o assunto do texto, ok? Então, vamos por a resposta correta, Marcos, por favor. B, I watch TV every night. Eu assisto TV toda noite. My watch is new. Meu relógio é novo. Mais um exercise, mais um exercício para vocês. Letter, não tem tradução agora, tá? There is a letter for you. C is the third letter of the alphabet. Então, vocês têm 2 minutinhos aí para associar aí a resposta correta, ok? Go there, vai lá. Voltamos. Uma professora escreveu assim, muito tempo para uma atividade tão fácil. Eu pedi para escrever a frase inteira, né? E nesse contexto da frase toda, eu levei em consideração o tempo dos meus colegas que têm que copiar a frase dos alunos lá no chatinho e escrever no chat, né? Então, tudo é pensado, tá bom? Qual foi a resposta, Ed? Vamos lá. O Breno, da professora Selma, ele escreveu como você falou. Ele colocou, there is a letter for you, letter C. E C is the third letter, letter D. Muito bem, né? Eu vi que vários alunos escreveram a resposta completa, bonitinho, e outros só colocaram a resposta. Mas como é um momento de praticar, por isso que eu pedi para escrever a resposta completa. O Marcos vai colocar aqui na tela para a gente, por favor. Então, aqui, letter. Não, a outra, Marcos, isso. Então, letter, a gente sempre vê essa palavra aqui, letter, mas no sentido de carta, né? No sentido de letra do alfabeto, é difícil a gente ver esse contexto aqui. Então, dentro do contexto, há uma carta para você, tá? Então, é a letter C. O que é carta? Ó.
Poderia também falar que, mas a de jogo é card, né? A de hoje é Jogo card. é card, né? O rei do game aqui é o Ed, tá? Então, a letra do alfabeto, letter, então são essas aqui, ó. Isso aqui é uma letra do alfabeto. Então, é a letter D, tá? There is a letter for you, tá certo? Vamos traduzir lá, Marcos? Ed, por favor, coloca no... Embananei agora. Coloca na tela para mim, por favor. Ok. Deu tilt. Vamos lá. Mais uma, a correta, por favor. Isso. There is a letter for you. Há uma carta para você, eu tenho uma carta para você. Letter C is the third letter of the alphabet. C é a terceira letra do alfabeto. Muito bem. Só que agora diminuiu o tempo, tá? Porque eu tenho um desafio daqui a pouco para vocês. Nossa última interação. Vou dar 1 minutinho e tente escrever em 1 minuto as 2 frases completas em inglês. Coloca para mim na tela, Marcos. Ring. I will ring you up later. What a beautiful ring. Então, você tem 1 minutinho aí para escrever, colocar a letra, associar a letra com a frase correta, ok? Agora, nós vamos corrigir. E enquanto eu estou corrigindo, eu vou pedir para vocês escreverem uma frase usando uma polissemia, né? Ou um homographs, uma das duas, tá bom? Então, escreva uma frase em inglês completa com uma palavra que ela tem a mesma grafia, mas tem um sentido diferente, tá? Enquanto eu corrijo a lição. Falta 1 minutinho para terminar a aula. Marcos, põe a resposta para mim na tela, por favor. I ring you up later. Eu te ligarei mais tarde. Então, ficou a letra F. E a letra E, what's a beautiful ring? Que anel bonito. Surgiu alguma frase, Ed? He plays piano. A professora Flávia. E pode ser play, piano, play de brincar, né? Play de tocar. Que a Carmen falou, he plays soccer. Aí já mudou também. Isso, muito bem. Então, deu para vocês entenderem aí a aula de hoje. No final da aula tem avaliação, avalie a aula, ok? Have a nice day, tenha um bom dia. Bye, bye. Bye, bye, Ed. Bye, bye. See you.